Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumim e no Papo Torto desse mês, por sugestão de um amigo nosso, Éden Duarte, beijão Éden, nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna, que nesse mês de fevereiro está completando 100 anos. Você sabe do que se trata? Você sabe o que foi a Semana da Arte Moderna? Se não sabe ou se quer rever alguma coisa, vem aqui comigo. Antes de falar propriamente sobre a Semana da Arte Moderna, é preciso falar sobre um assunto que tem ligação, que se chama identidade. Mas Gisele, que diabo é isso, identidade? Por que eu tenho que saber isso? Bom, identidade é algo relacionado ao sentimento, à emoção, memórias que um indivíduo carrega dentro de si, que faz com que ele se sinta pertencente a um lugar, seja uma cidade, seja um país ou dentro de uma família. Quando os portugueses vieram para o nosso território, que hoje nós chamamos de Brasil, eu quero que vocês tenham em mente que ninguém pensava em construir um país grande, um país chamado Brasil. Muito pelo contrário, o país foi dividido em grandes latifúndios, chamados capitanias hereditárias, e entregue para determinados fidalgos para vir aqui fazer exploração, seja da terra, de minérios ou da natureza. Então essas pessoas que vieram para cá, no início, elas tinham o sentimento de pertencer a Portugal e estar aqui transitoriamente. E na medida em que houve o povoamento, não existia uma visão de pertencer a um país chamado Brasil. Essas pessoas, na verdade, elas se olhavam como pertencentes àquele pedaço de terra. Notem que, se vocês forem estudar as rebeliões, sedições, as inconfidências que ocorreram no Brasil, não havia intenção dessas sedições, dessas rebeliões, de separar de Portugal para constituir um país em conjunto com os demais territórios aqui do Brasil Colônia. Sempre era com o objetivo de emancipar a região em que se estava. Então, por exemplo, na Inconfidência Mineira, um dos objetivos era que Minas Gerais se tornasse uma república. Não havia a pretensão de separar o território Brasil de Portugal e constituir um país em apartado com todas essas regiões em conjunto. Para vocês terem uma noção de como isso era complexo, Dom Pedro II fundou o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com um objetivo justamente de difundir uma história única entre todos os territórios que compunham o Império Brasileiro, justamente para tentar criar uma identificação das pessoas com o território brasileiro. Com a proclamação da República não houve algo muito diferente. O governo militar tentou de todas as formas criar uma identidade nacional a partir também não só da continuidade dos trabalhos do IHGB, mas também por criar, por exemplo, heróis nacionais. Então aí surge o Tiradentes como um grande herói nacional, com aquela figura meio estilo Jesus Cristo, que tinha uma pretensão republicana, de libertação do povo. Então isso tudo fez parte de uma política de Estado que buscou construir essa identidade brasileira. Aí você pode me perguntar por que esse assunto tem a ver com a Semana da Arte Moderna? Bom, o que acontece com a arte brasileira é que desde do início, os artistas brasileiros eles não procuraram criar algo que fosse tão genuinamente brasileiro. Sempre havia busca de, vamos dizer assim, de fundamentos, de cópia ou de imitação da técnica europeia. Então é por isso que a gente vai ver, por exemplo, na literatura, um movimento chamado romantismo, onde o José de Alencar ele é um expoente com os livros onde ele procurava estabelecer os indígenas como heróis, Não que não tenham tido, mas assim, é uma visão que ele dava completamente diferente da realidade que era enfrentada pelas populações indígenas que se viram dizimadas pela invasão europeia
ou que foram obrigadas a se adaptar a um novo tipo de dinâmica social para poder conviver e sobreviver. A Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922, ela aconteceu dentro de um panorâmica histórico muito interessante para o Brasil, porque até então, né, o Brasil ele havia sido um país muito agrário. E naquele momento havia, por conta da destruição da Primeira Guerra Mundial, o Brasil precisou fomentar o parque industrial para poder ter mercadoria circulando, porque não podia mais já fazer importações de produtos estrangeiros, já que o parque industrial europeu estava muito danificado, muito destruído. Então surge dentro do panorama social e econômico uma nova elite para contrastar, né, que fez meio um contrabalanço aí com a elite agrária, que seriam os capitalistas, os industriários. E surgiu então um certo movimento na elite cultural, nos artistas brasileiros, de tentar se desvincular dessa influência europeia e criar algo mais abrasileirado, mais novo, algo que fosse mais que refletisse mais a alma brasileira. E surgiu a Semana da Arte Moderna, que foi um evento que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 e contou com grandes artistas na época, como o Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Anita Mafaldi, Oswald de Andrade e assim, vários outros. Houve apresentação de Sarais, houve apresentação do Villa-Lobos, enfim, foi um evento muito marcante historicamente. E por que eu digo historicamente? Porque realmente a linguagem das obras apresentadas rompeu-se com algumas tradições europeias que eram muito comuns na arte expostas até então, feitas até então pelos artistas brasileiros. Mas o historicamente que eu coloquei no começo da frase é exatamente isso. A importância da Semana da Arte Moderna, ela se resume a isso, a uma importância histórica. Veja que é o seguinte, quem tinha condições de estudar arte ou viver da arte naquele tempo? Eram só filhos da elite, né? Seja a agrária, seja a capitalista. Então esses artistas, eles faziam parte de uma elite intelectual que estava dentro dessa elite econômica. Então, por óbvio, como tudo nesse país, não houve participação popular nesse movimento artístico. Com essa inovação, houve assim, um despertar de um movimento crítico muito forte por parte dos artistas conservadores. Um deles, inclusive, é o Monteiro Lobato. Agora, houve um mérito realmente na Semana da Arte Moderna, que foi realmente trazer à tona um ideal que foi retomado por por movimentos posteriormente. Então, por exemplo, com essa inovação, com essa proposição, né, de criar uma identidade realmente nacional nessa parte artística e tal, você vê movimentos como, por exemplo, décadas depois, como o tropicalismo. Algum tempo depois da Semana da Arte Moderna, em 1922, quando Getúlio Vargas sobe ao poder na década de 30, por exemplo, para vocês terem uma ideia, pela primeira vez foi concebido e criado um Ministério da Educação e da Saúde, com o objetivo real mesmo de padronizar o atendimento de saúde no país e padronizar a educação, o conteúdo educacional dado nas escolas. Porque, de fato, se cada região ensinasse de um jeito ou se aplicasse isso de um jeito, era óbvio que essa identidade dificilmente seria construída. Outro ponto que o Getúlio entendeu e captou foi a necessidade de inclusão da camada popular que foi deixada meio de lado para a Semana da Arte Moderna. Foi justamente no governo de Getúlio que o samba e o futebol começou a ser colocado como identidades populares e nacionais. Agora, se você me pergunta
Tem algum paralelo entre o que aconteceu em 1922 e o que acontece na atualidade? Eu diria que existe sim, e é uma coisa muito ruim na minha opinião. E não é só eu que já percebi isso, inclusive existe uma frase que é dita pelo Machado de Assis, e o Ariano Suassuna vivia reiterando isso. Ele dizia o seguinte, que no Brasil existem dois Brasis. Um Brasil que é o real, que é composto por mim, por você que me assiste, pessoas que todo santo dia levanta e quer fazer alguma coisa de boa por si, por sua família, por esse país. E um outro Brasil, que é um Brasil onde as pessoas vivem talvez no mundo da lua, que acha que o Brasil devia ser como a América, devia ser como a Europa, e fica, vamos dizer assim, e acha que o problema desse país é o Brasil real, o Brasil, o povo. E por quê? Porque tudo que culturalmente é feito no Brasil é muito estranho no seguinte sentido: é feito numa linguagem que parece que busca excluir o povo, como se o povo, nós aqui, os componentes do Brasil real, nós não tivéssemos capacidade de entender arte, de gostar de arte, de fazer e produzir arte. E a Semana da Arte Moderna parece que ela teve o mérito de criar essa identidade nacional, mas ela reproduziu justamente esse ponto. Eles produziram algo que era um sonho dessa elite que compõe o Brasil, o Brasil oficial, vamos dizer assim, que era a linguagem que o Machado usava, que é esse grupo de pessoas que acha que o povo não tem capacidade de participar de absolutamente nada. Se tem um paralelo entre o que aconteceu em 1922 e o que acontece aqui em 2022, eu acho que é justamente isso, essa divisão ainda muito presente entre uma casta de pessoas que acha que o Brasil deveria ser algo que é impossível ser, e o Brasil real, que é o Brasil popular, que basicamente se vê excluído e inferiorizado por essa casta de pessoas, e que é um costume que só trouxe até hoje divisão social, só trouxe problemas e que dificulta a criação dessa nossa identidade nacional. E aqui é aquela coisa, né? Se nós não nos unirmos e se nós não sabemos quem somos, se nós não aceitamos quem somos, como ir para frente dessa forma? Sei que eu já disse essa frase anterior aí várias vezes, mas é algo que é muito presente em nossa cultura. E eu espero que você tenha gostado desse assunto. Se você tiver alguma sugestão, eu estou aberta, me chame aí nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima!